CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos companheiros que nos acompanham, nos ouvem de casa. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso do Evangelho. Estamos estudando o capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai. E nós vamos ler como página de abertura o item 15. E nos diz assim Santo Agostinho: a terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios, cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus. Nesses mundos, os espíritos têm de lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. Duplo trabalho penoso que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, na sua bondade, faz o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. Mensagem de Santo Agostinho. Tem que sair para visitar uma pessoa, você tranca tudo, por favor. Então nós vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo de hoje. Quer fazer a prece, Sandra? Vamos começar. Então, vamos fechar nossos olhos, pensar em Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão de amor e bondade, pedir a Ele que nos oriente nesse dia de estudo e agradecer também por todos os seus ensinamentos e agradecer por estarmos aqui hoje, numa manhã de domingo, estudando tudo o que Ele ensinou. Que Deus ilumine a todos e nos abençoe. Vamos agradecer também seu Altivo e toda essa equipe que está sempre aqui, que é o nosso mentor espiritual, está sempre conosco, mesmo em casa, quando nós precisarmos, podemos pedir sua ajuda, que Ele estará conosco. Vamos agradecer a Deus, acima de tudo, por esse dia. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós hoje vamos dar continuidade, nós vamos partir para iniciando do item 8. Nós chegamos a uma conclusão na aula passada, que a Terra é uma escola, que a gente vem aqui para aprender. Então, nós vamos hoje continuar pelas instruções dos Espíritos, que eu acho que nós comentamos semana passada, para a gente criar uma intimidade com o Evangelho. Então, até agora foi Kardec falando, agora são os Espíritos falando. Quem tiver com o Evangelho na mão, vai observar isso. O item 8, o item 9, o item 10, o item 11, 12, resumo do ensino de todos os Espíritos superiores. Ao final do item 12, está escrito lá, resumo do ensino de todos os Espíritos superiores. Isso é uma maravilha para nós, né? É uma oportunidade tanto na nossa vida, Kardec ter conseguido mensagens de Espíritos superiores. E ele fez um resumo e colocou aqui. O item 13, o 14 e o 15, mensagem de Santo Agostinho. O 16, o 17, o 18, Santo Agostinho. E o 19, que é o último, Santo Agostinho. Esse capítulo é muito bom, muito rico, porque mensagem de Santo Agostinho é para a gente ler, reler, estudar, observar, refletir. Então vamos para o item 8, instruções dos Espíritos. Mundos superiores e mundos inferiores. A Sandra vai começar a ler para a gente. E eu vou ficar interrompendo toda hora a Sandra. Vamos lá, Sandra. A qualificação
de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. O mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. Aí nós lembramos da questão 100 em diante do Livro dos Espíritos, que tem lá a escala espírita. E nós mostramos aqui no meu quadrinho pequenininho, só para lembrar, que nós mostramos que nós estamos bem aqui, olha, na terceira ordem, espíritos imperfeitos. Então, quando ele diz que essa qualificação é mais relativa do que absoluta, é porque nós vimos assim, ó, que uma hora nós somos pseudo-sábios, tem horas que nós somos perturbadores, tem horas que nós somos neutros, a gente fica naquele vai e vem, né? A gente não é corretinho, certeiro o tempo todo, nós temos lá as nossas dificuldades. Tomando-se a Terra como um ponto de comparação, podemos fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão no grau dos povos selvagens, ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrena, e que são os restos do estado primitivo do planeta. Então, olha só para lembrar, quem quiser anotar aí, a gente pode estudar isso no Livro dos Espíritos, nas questões 920 em diante. Algumas questões falando sobre isso. Então, ele está pedindo para a gente fazer a Terra como ponto de comparação. E ele diz aqui, comparando-se, pode-se ver nele homens que estão no grau dos povos selvagens, nações bárbaras, que ainda se encontram na superfície terrena, já estão no planeta Terra e que são os restos do estado primitivo do planeta. O estado primitivo. Então, a gente, quando vê essas notícias terríveis de assaltos, sequestro, feminicídio, são espíritos que ainda estão arrastando aquele resto, aquele ranço de mundo primitivo. Vamos lá. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções do que é justo ou injusto. Nesses mundos, a força bruta é a única lei. Sem indústria, sem invenções, os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Então, eles não têm indústria, não têm condição, né? Não têm qualidade ainda espiritual, porque não tem a inteligência desenvolvida, nem a moralidade. Mas aí, entretanto, olha que coisa boa. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. Somos todos filhos de Deus, até esses mais perversos que nós falamos. No fundo das trevas da inteligência, aninha-se latente a vaga intuição, ou mais ou menos desenvolvida, de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Então, esse trechinho que nós lemos, somos todos filhos de Deus, até aqueles que a gente acha que é um ser desprezível, mas somos filhos de Deus. Então, se Deus criou, eles têm, olha lá, em estado latente, a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Esse instinto é suficiente para torná-los uns aos outros e prepara o seu desabrochar. E isso nos lembra a questão 1006 do Livro dos Espíritos, em que lá os Espíritos nos dizem isso. Há um momento em que o Espírito, ele cansa de sofrer, ele cansa de viver rudemente. Então, ele tem a irresistível necessidade de ser feliz. Aí ele muda, porque ele é filho de Deus. E isso sempre nos lembra, num estudo que nós fizemos no Centro Espírita Leão Denis, no encontro,
em que na entrada a gente recebia um saquinho cheio de sementes. Um saquinho bonitinho, cheio de semente. Aquelas sementes simbolizavam as virtudes, os melhores sentimentos. Então, aquilo simbolizava o que Deus faz no momento da criação do Espírito. Ele coloca no interior aquelas sementes, e que ele diz aqui, olha, ele prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa. Então, no momento em que o Espírito sente a necessidade de sair daquele tormento, a necessidade de sair daquela situação de ser ruim, de fazer o mal ao próximo, vai ter esse momento, porque ele é filho de Deus, e as sementinhas estão todas lá dentro. Nesse momento, uma semente vai desabrochando uma por uma, e ele vai então melhorando a sua vida de relação, vai melhorando seu adiantamento, ele vai começando a evoluir. Nós mesmo aqui sabemos que nós todos temos essas sementinhas dentro de nós, mas nem todas estão desabrochadas, né? Por isso Jesus fala lá, bem-aventurados os humildes, os misericordiosos, os que têm coração puro, porque a gente vai aos pouquinhos. A humildade a gente está aprendendo, né? A misericórdia a gente está aprendendo, a ajudar um companheiro que esteja necessitando de alguma coisa, moral ou material. Mas a gente vai aprendendo, nós estamos ainda em treinamento. Mas coração puro é um negócio sério. Então, quando a gente pergunta assim para a pessoa, você tem um coração puro? A pessoa para pensar, porque ter o coração puro é sinal que todas as sementes já desabrocharam. E aí a gente fica na dúvida, acho que ainda está faltando alguma coisa. No momento em que a gente tem um pensamento negativo, no momento em que a gente nega alguma coisa, é sinal que o coração ainda não está puro. Então, assim como nós estamos treinando esse desabrochar de semente por semente, de virtude por virtude, esses companheiros que ainda são, como diz aqui, o resto do estado primitivo, eles também vai chegar o momento deles. Isso está bem explicado lá na questão 1006 do Livro dos Espíritos. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inumeráveis degraus, e nos espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, tem-se muita dificuldade em reconhecer aqueles que animaram os seres primitivos. Da mesma forma que no homem adulto é difícil reconhecer o antigo embrião. Quando a gente começa a melhorar a nossa maneira de falar, de sentir, de pensar, de agir, muitas vezes a gente, quando se lembra do passado, de alguma atitude que tomou impensada, a gente até se entristece e diz, pô, nem parecia que isso era eu fazendo aquilo. Mas graças a Deus que agora eu estou melhor. Então é isso que ele está dizendo aqui. Muitas vezes a gente nem se lembra, nem reconhece que eu sou a mesma pessoa daquela época que eu ainda não tinha essa noção. Vamos para o item 9. Nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes das da Terra. Então, nós estamos estudando mundos superiores e mundos inferiores. No item 8, nós falamos dos mundos inferiores, inclusive do nosso, né? O planeta Terra, que é de provas e expiações. Agora, no item 9, os espíritos já vão nos falar dos mundos que alcançaram um grau superior. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. O que é importante para os espíritos? A forma mais purificada. A beleza do corpo não é importante. O importante é uma alma mais purificada. Esse é o que denota a nossa evolução. O corpo nada tem da materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que na Terra são anuladas pela grosseria dos órgãos. Por que grosseria dos órgãos?
porque a gente olha, a gente vê as coisas com os olhos da matéria. Então, quantas pessoas a gente conhece que olha e quando vai dizer o que viu, diz outra coisa? Quer dizer, usou errado a sua visão, né? Ouve uma coisa e quando vai contar para o outro, conta do seu jeito, com a sua interpretação. Então, isso é a grosseria dos nossos órgãos. É a gente achar que o meu estômago está reclamando aqui, está roncando, que está com fome, eu vou comer uma coisa pesada que eu sei que vai fazer mal ao meu organismo. Eu estou com a boca seca, estou com sede, Deus criou a água para matar a nossa sede. E a gente mata a sede com outro tipo de bebida. Então, isso ele está se referindo à grosseria dos nossos órgãos, porque nós comandamos os nossos órgãos, em geral, de maneira não muito certa. Errada, né? A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, sobre a superfície ou plana na atmosfera, sem outro esforço que o da vontade, da forma que se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os manes nos campos elíseos. Vocês vejam que ele fala aqui que com o esforço da vontade, né? A vontade é uma qualidade do espírito, é uma potência da nossa alma, como diz Leon Denis. Então, lá na questão 1006, vocês vão ver que é pela vontade que o espírito sai do estado de erro e que ele melhora. Mas é uma coisa interessante aqui que fala muito bem para mim. A leveza específica dos corpos torna a locomoção mais rápida e fácil. Vocês vejam que eu estou andando aqui de bengala, estou com uma dificuldade enorme, é porque eu estou no meu planeta certo. Eu ainda tenho que andar me arrastando. Eu espero melhorar um pouquinho para na próxima eu não precisar da bengala. Então é isso aí, olha. Em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza sobre a superfície. Eu tenho que melhorar para eu poder começar a deslizar pela superfície. Que por enquanto, do meu lado, a coisa está feia. Os homens conservam, conforme a sua vontade, os traços de suas existências passadas e aparecem aos seus amigos tal como eles os conhecem, mas iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Estamos falando aqui nos mundos de grau superior, né? Superior ao nosso. Então, olha, como sempre, a vontade funcionando firme aqui, né? Em lugar de rostos pálidos, devastados pelo sofrimento e pelas paixões, a inteligência, a vida irradiam aquele brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. Olha só, ele diz aqui, em lugar de rostos pálidos pelos sofrimentos, pelas paixões, a inteligência e vida irradiam brilho. Vejam que os espíritos estão sempre nos lembrando da inteligência. Todos nós temos inteligência e precisamos desenvolver a nossa inteligência. Através do estudo, dos bancos escolares, através dos livros. Se Deus nos dá inteligência, não é para ela ficar paradinha. Eu não vou estudar, eu não vou ler nada, eu não vou... Não pode. Tudo que Deus me dá, eu tenho que valorizar. Os Espíritos nos falam muito sobre a inteligência. O Livro dos Espíritos diz lá, o desenvolvimento intelectual, ele engendra, ele empurra, ele ajuda no desenvolvimento moral. Porque aumenta o nosso discernimento, aumenta o nosso entendimento. Então, a inteligência tem que ser trabalhada. E a vida irradia o brilho que os pintores traduziram pelo nimbo ou auréola dos santos. O nimbo, a auréola, é o desenho que a gente vê, né, dos santos com aquela rodelinha de santo lá na cabeça. Então, ele diz que os pintores traduziam dessa maneira, né? A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já muito avançados torna rápido o desenvolvimento dos corpos e a infância curta ou quase nula. A vida isenta de cuidados e de angústias é proporcionalmente muito mais longa sobre a terra.
Em princípio, a longevidade é proporcional ao grau de adiantamento dos mundos. Ali a morte nada tem dos horrores da decomposição, longe de ser motivo de pavor. Ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro ali não existe. Durante a vida, a alma, não estando encerrada em uma matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que a coloca em um estado quase permanente de emancipação e permite a livre transmissão do pensamento. Então, esse parágrafo aqui é interessante, quando ele diz aqui que a infância é curta ou quase nula, porque a gente vê que a nossa criança leva anos para crescer, leva meses para dizer a primeira palavrinha, não é? Leva um ano para começar a andar, é tudo muito lento. Mas nos mundos superiores, a infância é menor, porque o espírito está mais desenvolvido, ele não precisa daquele tempo todo para os pais ficarem ensinando a criança a falar, a andar, a obedecer às ordens. Ele já vem com um preparo maior. A gente sente até nas nossas crianças, quando o espírito é um pouquinho mais adiantado, ele tem mais facilidade, ele fala mais cedo, ele anda mais cedo, ele se alfabetiza mais cedo. Então, nos mundos superiores, isso acontece com maior facilidade. Não há necessidade da criança esperar 5 anos para ir para a escola. Não há necessidade dela esperar, a menina esperar 8, 9, 10 anos para ela ter a primeira menstruação. Ela já é uma coisa muito natural. O crescimento é mais rápido, porque o entendimento da criança é maior. Porque o espírito que está contido ali, ele é mais desenvolvido. Ele não precisa de tanto tempo. A gente até aprende também, eu gosto muito do Livro dos Espíritos. A gente aprende nos Espíritos a diferença entre o ser humano e o animal. Vocês vejam o ser humano, como está o espírito contido ali, a criança, ela custa a crescer para os pais terem tempo de educar, para os pais terem tempo de observar a índole daquela criança, para os pais terem tempo de passar valores. Vocês vejam que o animal, isso aí é o senso moral, que tem que ser desenvolvido, e começa em casa, na família, com os pais, ou por quem criar aquela criança. Vocês vejam que o animal com 6 meses, ele já é adulto, porque o animal não tem senso moral. O animal não precisa, ninguém vai ensinar o animal a latir, o cachorro a latir, é uma coisa, é dele, é o instinto dele. Não é isso? Então, por que a criança leva tanto tempo para crescer? Para dar tempo aos pais de educarem seus filhos. Mas nos mundos superiores, como o espírito que está contido naquele corpinho é melhor, é mais desenvolvido, não precisa de tanto tempo. E é isso que ele está dizendo aqui. E, inclusive, não há o pavor da morte. Eles entendem a morte como uma transformação. E já dizia o nosso companheiro Altivo, quando alguém chegava para ele e dizia assim: Altivo, olha, o meu irmão desencarnou, e dizia assim: ele foi promovido. Ele não usava isso, morreu, ele não ficava naquela tristeza. Ele dizia: ele foi promovido. Então, era uma maneira que ele falava que a gente achava graça até, mas ele sabia o que estava dizendo, esperando que a gente chegue a um ponto em que a morte não nos apavore tanto, né? Então, vamos para o item 10. Item 10. Mundos felizes. Mundo feliz. Nesses mundos felizes, as relações entre os povos sempre amistosas, jamais são perturbadas pela ambição de dominar o seu vizinho, nem pela guerra, que é uma consequência dessa ambição. Ali não há senhores, nem escravos, nem privilegiados de nascimento. O que é um privilegiado de nascimento? É aquele ali, o pai tem um sobrenome importante, a criança, os pais fazem questão de manter aquele sobrenome todo na criança, para ela ser conhecida como sendo filho do seu fulano, que era importante, né? É o caso dos príncipes, né? Dos reis, das rainhas. O filho já nasce príncipe, ele tem uma série de privilégios que o comum não tem. Então, lá nos mundos felizes, não tem título.
não tem sobrenome importante, não tem privilégio de nascimento. Só a superioridade moral e a inteligência estabelecem a diferença de condições e dão supremacia. Olha só, superioridade moral e a inteligência. Novamente os espíritos aqui nos lembrando, inteligência. Vamos desenvolver a inteligência, vamos ler, refletir sobre o que a gente está lendo, para a gente entender. Inclusive os médicos dizem isso, para a gente manter, depois de uma certa idade, a nossa lucidez, a leitura ajuda muito. Né, Luiz? A leitura ajuda muito isso. A autoridade é sempre respeitada, porque é dada pelo mérito e só é exercida com a justiça. A autoridade, lá existe autoridade. Lá existe, mas ela é dada pelo mérito do espírito que está exercendo a autoridade. E ela é exercida com justiça. Aquela autoridade, ela não é injusta com ninguém, ela não está ali para prejudicar ninguém. Ela está ali só para dar um direcionamento. Então, ela é exercida com justiça. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Então, o que ele quer dizer? Que o homem não procura elevar-se acima do homem, ou seja, ele não procura se elogiar. Eu sou bom, eu sou o melhor nisso, ninguém faz melhor do que eu. Isso é você se mostrar. Então, lá, o homem não procura elevar-se acima dele mesmo. O homem, mais acima, ele não procura elevar-se acima de outros, se comparando com o outro, achando o outro inferior, e ele é o melhor de todos. Ele diz, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O que é isso? É você cair em si, conhece-te a ti mesmo, né? Como diz lá o filósofo, lá no Livro dos Espíritos, conhecer-se a si mesmo, cair em si, reconhecer os seus defeitos e se livrar deles. E ir se aperfeiçoando. Estamos falando de mundos felizes. Um dia estaremos lá. Seu objetivo é alcançar a categoria dos espíritos puros. E esse desejo incessante não é um tormento, mas uma nobre missão que o faz estudar com ardor para chegar a igualá-los. Quer dizer, nos mundos inferiores, o desejo incessante, quando você tem o desejo de alcançar uma categoria mais alta, muitas vezes se torna um tormento, né? A pessoa tem inveja do outro, tem uma vontade que o outro caia para ele subir. Lá não é assim. Ele diz que o objetivo é alcançar a categoria de espíritos puros, mas isso para ele não é um tormento, mas é uma nobre missão que o faz estudar com ardor para igualá-los. Ou seja, estudar, desenvolver a inteligência, estudar as leis morais, as leis divinas, para poder se igualar aos espíritos puros. Todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana ali se encontram aumentados e purificados. Os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja ali são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. Eles possuem bens em maior ou menor quantidade, segundo o que puderam adquirir pela sua inteligência. Mas ninguém sofre pela falta do necessário, porque ninguém ali está em expiação. Em uma palavra, nesses mundos felizes não existe o mal. Nesses mundos felizes não existe o mal. Mais uma vez ele diz, o que puderam adquirir pela sua inteligência. E ele diz, ninguém tem a falta do necessário, porque ali ninguém está em expiação. Então, quando nós temos a falta do necessário, estamos passando por uma expiação. 11. Na terra, as criaturas têm necessidade do mal para sentirem o bem, e da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde.
Nos mundos superiores, esses contrastes não são necessários. Olha, essa palavra contraste aí é para a gente passar uma linha em volta, sublinhar. Porque olha que coisa interessante, né? Aqui na Terra, nós temos necessidade do mal para sentir o bem. Nós temos necessidade da noite para apreciar a luz. E é verdade, né? A gente está em casa com a luz acesa, televisão ligada, e de repente falta luz. Parece que é uma tristeza. Até você achar uma lanterna, agora você acende o celular, melhorou um pouquinho, né? Que antes tinha que ser uma vela, depois a lanterna, agora é o celular. Mas olha como a gente sente falta e a gente fica preocupado, liga para a Light, ninguém atende, a gente fica ansioso, porque faz falta. Mas e ele diz aqui, ó, a gente aprecia a saúde quando está doente. Quando eu que já estive em leito de hospital mais de um mês, a gente quando está em cima de uma cama, a gente fica pensando assim, quando eu sair daqui, eu vou fazer acontecer, eu vou não sei aonde, eu vou visitar não sei quem, eu vou fazer o doce não sei de quê, eu vou arrumar armário, eu vou fazer. A gente fica planejando, porque você está parado ali. A doença faz a gente pensar, a falta da luz faz a gente pensar, né? Então, a gente precisa desses contrastes aqui na Terra para a gente valorizar o que é bom. A consciência nasce do contraste. A consciência nasce do contraste, exatamente. É isso mesmo, a consciência, porque muitos de nós passamos pela vida assim, sem muita consciência, né? Vai vivendo. A eterna luz, a eterna beleza, a eterna paz da alma proporcionam uma eterna alegria que não se turva nem com as angústias da vida material, nem com o contato com os maus, que ali não tem acesso. Eis o que os... Só uma coisa, os maus ali não têm acesso. Nós aprendemos isso, né? Os espíritos bons, eles têm liberdade. Eles vão aonde querem. Os maus, os perversos, não. Eles ficam contidos, porque eles não têm o direito de perturbar a felicidade do mundo feliz. Eis o que o espírito humano tem mais dificuldade para compreender. Ele foi criativo para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pôde representar as alegrias do céu. Entenderam isso? O homem foi criativo para pintar os tormentos do inferno, porque ele tem uma ideia. Nós viemos de mundos mais atrasados. Nosso espírito já foi mais atrasadinho. Então, a gente tem uma noção do que é inferno. Mas a gente não tem uma noção de como é o céu. A gente imagina. Mas os pintores não podem pintar o que está no céu, porque eles ainda não chegaram lá. Eles não conhecem. E por que isso acontece? E por que isso acontece? Porque, sendo inferior, só passou por penas e misérias. Nunca entreviu as claridades celestes. Ele só pode falar daquilo que conhece. Porém, à medida que se eleva e se purifica, o horizonte se amplia e ele compreende o bem que está diante de si, como compreendeu o mal que ficou para trás. Muito bem, vamos para o 12. Entretanto, esses mundos venturosos, né? Não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos, dando a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até eles. Não aprendemos? Fomos criados todos iguais, todos simples e ignorantes, ou seja, não conhecendo nada, limpinho, purinho. Né? Fomos todos criados iguais, mas Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente seguir o nosso caminho. Por que Ele deu o livre-arbítrio? Para a gente ter responsabilidade sobre os nossos atos. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos guiados. E quem é guiado não tem responsabilidade sobre os seus atos. Né? Então, Ele deu a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até esses mundos venturosos. Deus faz com que todos partam do mesmo ponto e não favorece uns mais que os outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, para que possam conquistá-los pelo seu trabalho, alcançá-lo o mais rápido possível.
ou definhar durante séculos e séculos nas camadas mais desprezíveis da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Olha o que ele diz aqui. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Todos nós podemos chegar lá, no mundo dos felizes, para que possam conquistar através do trabalho, alcançá-lo o mais rápido possível, ou, se não quiser fazer nada, né? Deixa o mundo me levar, ficar espírito neutro, não quero saber, nem me incomodo com coisa nenhuma, ou definhar durante séculos e séculos nas camadas mais desprezíveis da humanidade. Então, depende somente de nós a gente dar um salto. Vamos para os mundos de expiações e de provas. Está falando com a gente mesmo, né? É isso aí. Que posso dizer dos mundos de expiações, que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. A superioridade da inteligência. A nossa tecnologia está cada vez mais avançada, nós não temos dúvida disso. Se a gente pensar como era a nossa vida há 50, 60 anos atrás, quem é jovem aqui não sabe disso, mas eu sinto uma diferença enorme. Eu via com meus filhos televisão preta e branca, de 12 polegadas, um trocinho desse tamaninho, e a gente via desenho, ou então comercial, que os comerciais eram interessantes, não tinha mais nada que prestasse. Então era isso que tinha. Hoje você tem uma televisão de 70, 75 polegadas, parece que você está diante de um cinema, né? A televisão antigamente tinha aquele tubo de imagem enorme atrás, né? Você colocava em cima do móvel, tinha que dar um espaço. Hoje ela é pregada na parede, é igual um quadro. Então a tecnologia melhorou muito. Então a superioridade da inteligência de um grande número de habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo. Vamos lá, as qualidades. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso. As qualidades inatas estão lá dentro da consciência dele. Ele já sabe muita coisa, o que é certo, o que é errado. Ele já sabe escolher. Nem sempre a gente escolhe o mais certo, mas a gente já tem o discernimento, já tem a consciência lá dentro, ó. Você não está fazendo a coisa certa, para com isso, muda a maneira de agir, não é? É isso aí. Mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são um indício de uma grande imperfeição moral. Vários vícios. A gente fala em vício, o pessoal pensa fumo, bebida, mas tem o ouvir demais, o falar demais, o dormir demais, o comer demais, o ser barulhento demais. Não tem gente que é barulhenta? Tem. Não é? A pessoa chegar uma pessoa aqui e resolver arrastar a cadeira que vai sentar. Outro dia chegou uma moça com um saco plástico, aquele bem barulhento, e ela ficou arrumando aquele saco plástico assim, 1 minuto. Mas com o silêncio que fica no salão, parecia 15 minutos, porque ela não conseguia botar tudo dentro do saco que ela queria botar. Então, é um vício, é uma falta de cuidado, é uma falta de... O que faltou nela ali? A sensibilidade de ver que o ambiente era silencioso. Ela tinha que chegar e botar aquele saco assim debaixo da cadeira dela e ficar na dela, não é? Tem gente, eu vejo mulheres com salto grosso, que são capazes de dar uma caminhada. Aqui nem tanto que o salão é pequenininho, mas num centro grande, como é o Leão Denis, que tem um salão enorme, tinha gente que resolvia sentar lá na última cadeira, entrava na frente, toque, 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 toque. Num ambiente silencioso, o que faltou ali? Sensibilidade. Não é isso que falta? Então é isso, nós ainda estamos sujeitos de aparecer. Estou chegando. Olha eu aí. Isso aí é uma falta de sensibilidade. A falta de sensibilidade é uma imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre uma terra ingrata, para ali expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para irem para um mundo mais feliz. Mérito.
Vamos conseguir. 14. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados da terra são enviados em expiação. As raças chamadas selvagens são espíritos recém-saídos da infância e que nela estão, por assim dizer, em educação, desenvolvendo-se em contato com os espíritos mais avançados. A seguir vêm as raças semi-civilizadas, formadas desse mesmo espíritos em progresso e que são, de certo modo, raças indígenas da terra, que se desenvolveram pouco a pouco, durante longos períodos seculares, das quais algumas puderam atingir a perfeição intelectual dos povos mais esclarecidos. Esse parágrafo é muito fácil da gente ler e não vamos nos ater muito, né? Ele fala das raças selvagens e dos semi-civilizados, né? Muito bem. Os espíritos em expiação, aí são, se assim se pode dizer, estrangeiros. Eles já viveram em outros mundos de onde foram excluídos em consequência da sua persistência no mal e porque eram uma causa de perturbação para os bons. O que ele quer dizer com estrangeiros? Estranhos, né? A gente vê acontecer uma coisa triste, quando a gente vê um repórter na televisão, a gente diz assim, como é que uma pessoa tem a coragem de fazer uma coisa dessa? Quer dizer, aquilo nos choca, né? Nos deixa impactados. Então ele usou aqui o termo estrangeiro, mas são pessoas estranhas, que estão fora do comum, que a gente, que já está procurando cada vez mais aperfeiçoar o nosso lado moral, a gente fica impactado com certas coisas que a gente vê. Por algum tempo foram relegados entre os espíritos mais atrasados, com a missão de fazê-los progredir, porque traziam sua inteligência desenvolvida e o germe dos conhecimentos adquiridos. É por isso que os espíritos punidos se acham entre as raças mais inteligentes, e também porque as misérias da vida têm mais amargor para essas raças, por possuírem mais sensibilidade e serem mais atingidas pelas contrariedades do que as raças primitivas, cujo senso moral é pouco desenvolvido. Então é aquilo que nós falamos. São espíritos que já estão num determinado planeta, desenvolveram a inteligência, mas não desenvolveram a moral. Então vão reencarnar num planeta inferior, levando o que ele conseguiu desenvolver da inteligência dele. A gente desencarna, a gente leva a nossa bagagem. Se você desenvolveu a inteligência, você leva aquela bagagem do que ele desenvolveu na sua inteligência, né? Mas aí o que acontece? As misérias da vida têm mais amargor para eles, porque já está latente um entendimento intelectual, né? Mas não desenvolveu a parte moral, então teve que reencarnar num mundo menos evoluído. Então ele vai ficar ressentido com as coisas que ele vê. Muitas vezes a gente vê coisas que a gente diz assim, puxa vida, está no mesmo planeta que eu, não é? A gente às vezes não pensa assim, mas por que será que eu tenho que assistir aquilo ali? Por que eu tenho que ver aquilo ali? Não é? Vamos, o item 15, a gente já leu até o final, né? O item 15 nós lemos como página de abertura, e eu não vou ler ele todo não. Só vou chamar a atenção, no item 15 ele está falando sobre a Terra, que tem por característica servir de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Quer dizer, nós que estamos no planeta Terra, viemos de um planeta primitivo, fomos promovidos para o planeta Terra, né? Mas ainda temos resquícios da nossa inferioridade. E entre nós pode ter espíritos que vieram de um planeta superior, mas porque não acompanharam o desenvolvimento moral, reencarnam aqui junto de nós. Então, às vezes, são aqueles espíritos inteligentes, mas que o desenvolvimento moral ainda não estava num grau muito bom, né? Aí ele diz assim, ó, nesses mundos, os espíritos têm que lutar contra a perversidade dos homens e a inclemência da natureza. A perversidade do ser humano, nós estamos falando, é o que a gente vê
na televisão, a gente vê no dia a dia aí, nos assaltos, é a perversidade do ser humano. E a inclemência da natureza que nós estamos vendo, que está acontecendo em Minas, na Bahia, no Espírito Santo, agora já está no Sul. É a inclemência da natureza. Se a gente quiser estudar isso com um pouco mais de profundidade, a gente vai para o Livro dos Espíritos, questão 740 em diante, que vai falar dos flagelos naturais. Por que que isso acontece, né? Aí ele diz que a perversidade dos homens e a inclemência da natureza, duplo trabalho penoso, que desenvolve ao mesmo tempo as qualidades do coração, porque é nessa hora da enchente é que a sensibilidade aparece. Quantas pessoas doando alimento, né? Doando roupa, calçado, doando até a casa, como ontem nós vimos uma pessoa que cedeu a casa dela para uma mãe com 5 ou 6 filhos, para eles ficarem ali até poderem voltar, porque a casa deles foi toda inundada. Então, as qualidades do coração, que é a sensibilidade, e as qualidades da inteligência. Porque agora vão ver, lugar onde tem inundação, o que é que o governo tem que fazer? Manter os bueiros sempre limpos, não é isso? O povo tem que deixar de jogar lixo na rua, porque entope o bueiro. Os motivos são sempre esses. É cuidar das encostas, plantar árvores que segurem o solo. Tudo isso são estudos que já foram feitos. Mas entra governo, passa governo e a coisa vai sendo empurrada para frente e ninguém liga. É assim? Eu vou terminar esse pedacinho. É assim que Deus, na sua bondade, fez o próprio castigo tornar-se proveitoso para o progresso do espírito. O castigo que ele quis dizer é essa inclemência da natureza, é a inclemência do ser humano. Isso leva a pessoa a progredir. A pessoa que nunca deu nada, mas a casa ali daquela esquina foi invadida, a pessoa perdeu tudo. Ela tem um armário a mais, né? Ela tem um colchão a mais, ela tem panelas a mais, ela vai lá e leva. Quer dizer, o que é isso? Ela está sendo proveitoso para o espírito dela, porque veio a oportunidade dela ajudar ao próximo, né? Então vamos para os mundos regeneradores, que é para lá que nós estamos nos candidatando. Tudo segue a lei do progresso. Os mundos vão progredir. Então o planeta Terra vai deixar de ser de provas e expiações para ser um planeta regenerador. Nós que estamos aqui queremos ir para lá. A gente quer acompanhar o progresso. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos, como o vosso, designados pelo Senhor para expiação e as provas. Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, girando no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos, onde a alma nascente é colocada. Ainda que ignorante do bem e do mal, ela pode marchar para Deus, senhora de si mesma e de posse do seu livre-arbítrio. Já vos foi falado das amplas faculdades que a alma é dotada para fazer o bem, mas há as que sucumbe, e Deus, não querendo aniquilá-las, lhes permite irem para esses mundos, onde de encarnações e encarnações elas se depuram, se regeneram e se tornarão dignas da glória que lhe está destinada. A glória que lhes está destinada. Então fomos criados simples e ignorantes, mas Deus nos deu todas as faculdades para que a gente evolua. É aquela história do saquinho cheio de semente. É uma coisa representativa, mas dá para a gente perceber o que Deus faz conosco. Então, nos dando plena possibilidade de chegarmos até Ele. 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso, acabando de se depurar.
Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e os vossos desejos, mas está livre das paixões desordenadas das quais vós sois escravos. Então, nesses mundos regeneradores, a gente ainda vai ter os nossos desejos, a vontade de realizar, de fazer alguma coisa, mas não somos escravos desses desejos, não somos escravos dessas paixões, não seremos mais, porque neles não há mais o orgulho que faz calar o coração, não há mais a inveja que o tortura e o ódio que o asfixia. Nesses mundos regeneradores não tem orgulho, não tem inveja e não tem ódio. São sentimentos que nos torturam. Não tem isso. A palavra amor está escrita em todas as frontes, uma equidade perfeita regulada em relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele seguindo suas leis. Ninguém tem dúvida, ninguém no mundo regenerador, ninguém diz assim, porque aquele lá de cima, se é que tem alguém, algum ente superior, eles não dizem isso. Eles reconhecem perfeitamente a existência de Deus e tentam ir até Ele. Tentam, ainda estão nas tentativas, ainda estão se preparando. Porque não é ainda um mundo feliz, é um mundo regenerador, quer dizer, é um mundo de transição. Nesses mundos, entretanto, ainda não há felicidade perfeita, mas há a aurora da felicidade. Neles o homem ainda é carne, por isso mesmo está sujeito às vicissitudes das quais estão isentos os seres completamente desmaterializados. Desmaterializados só nos mundos felizes. Nos mundos de regeneração ainda tem o corpo de carne. Tendo o corpo de carne, você ainda está sujeito a algumas dificuldades. Ainda há provas para sofrer, mas que não tem as pungentes angústias da expiação. É como o aluno, né? O aluno faz prova, não faz 3, 4 provas durante o ano. Se ele estuda, se ele se prepara, ele não vai para a prova com dor de cabeça, não vai ter dor de barriga, ele não vai dizer, será que eu vou esquecer? Não, ele estudou, ele se preparou, ele vai confiante. Então, nos mundos regeneradores, a gente tem provas para mostrar se nós merecemos continuar no mundo regenerador e se nós merecemos reencarnar no mundo feliz. Mas eu me preparando moralmente, eu estarei mais confiante, eu estarei preparada, como o aluno se prepara para uma prova. Comparados com a Terra, esses mundos são mais felizes, e muito dentre vós ficariam satisfeitos de neles habitar, porque são a calma após a tempestade, a convalescência após uma cruel doença. O homem menos absorvido pelas coisas materiais entrevê melhor o futuro do que vós. Compreende que existem outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos quando a morte novamente houver destruído seus corpos, para eles dar a verdadeira vida. É então que liberta a alma, planará sobre todos os horizontes, não mais com os sentidos materiais e grosseiros, mas com os sentidos de um perispírito, puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, nos aromas do amor e da caridade que se expandem em seu seio. 18. Porém, nesses mundos, o homem ainda é falível, e ali o espírito do mal não perdeu completamente seu domínio. O espírito do mal é o espírito que ainda tem muita inferioridade. É aquele que, quando desencarnar, vai sair do regenerador e vai voltar para o de provas e expiações. Então, ele não perdeu o seu domínio. De uma hora ou outra, ele está tentado a fazer alguma coisa de errado. Não avançar é recuar. E se o homem não está firme no caminho do bem, pode recair nos mundos de expiações, onde o esperam novas e mais terríveis provas. Então, não avançar é recuar. Quer dizer, se ele for fraco, a pessoa diz assim, não, eu não bebo, não bebo.
Mas de tanto o colega chamar, um dia ele cede. Ou seja, ele recuou. Ele não tinha firmeza no que estava dizendo. E isso pode acontecer. Contemplai, pois, essa abóbada azulada à noite, a hora do repouso e da prece, e nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, procurai aquelas que levam a Deus e implorai a Ele que um mundo regenerador vos abra as portas, após a expiação na terra. Santo Agostinho. Isso, esse último parágrafo é um convite de Santo Agostinho, né? Um pedido que a gente contemple à noite a abóbada azulada, que a gente peça nas nossas preces que um mundo regenerador abra as portas para nós. Vai abrir, mas eu preciso bater, como disse Jesus, né? Batei e a porta se abrirá. O que é o bater? É o esforço. É o esforço. Nós temos ainda 5 minutos. Vamos para o 19 e aí a gente acaba esse capítulo. Progressão dos mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Nada volta para o nada. Não há aniquilamento, as coisas se transformam. Por isso que eu falei, não deixem de ver lá as questões 740 em diante do Livro dos Espíritos, que fala sobre os flagelos, para a gente entender bem isso. Ao mesmo tempo em que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse seguir o mundo em suas diversas fases, desde o instante que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram para constituí-lo, haveria percorrer uma escala incessante de progresso, mas em graus imperceptíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que eles avancem no caminho do progresso. Olha, questão 540 do Livro dos Espíritos. É uma questão lindíssima, que mostra a evolução do espírito, que ele vai do átomo ao arcanjo. Então, é muito bonita a questão 540. Nos lembra um pouco o que acontece com a borboleta, né? A minhoquinha lá dentro do casulo, chega um momento em que arrebenta e ela sai voando. É esse momento em que a gente precisa achar, é esse momento que é o da questão 1006. Então é muito bonita, a questão 540 do Livro dos Espíritos é muito boa da gente ler, estudar e analisar. Assim desenvolve-se paralelamente o progresso do homem e dos animais, seus auxiliares, os dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Então ele está mostrando que assim como o homem evolui, a natureza evolui, o mundo evolui. A gente, quando eu era criança, não tinha quase prédio. Se tinha prédio, era de 3, 4 andares. Agora nós temos prédios suntuosos e seguros, com todo conforto. Não é isso? Então, tudo progride pela vontade de Deus. Quanto essa ideia é grande e digna da majestade do Criador, e quanto ao contrário, é pequena e indigna do seu poder, a ideia que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade a alguns homens que a habitam. Isso aí é falando das pessoas que dizem o ser humano realmente está todo errado. Nesse nosso planetinha, nós temos seres humanos ainda muito imperfeitos, mas nós já temos exemplos de seres humanos de grande valor, né? Tanto religiosos como na parte material, os cientistas, os inventores, né? Nós temos, então é uma mistura ainda aqui, mas não se pode
igualar a humanidade toda, e sabendo que existem outros mundos habitados e existem mundos superiores ao nosso. A terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente, e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Ela chegou a um dos seus períodos de transformação, em que de mundo expiatório vai se transformar em mundo regenerador. Então os homens serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Também, quem tiver em casa o livro A Gênese, de Kardec, lá no capítulo 3, que fala da destruição dos seres vivos. Então, a questão da destruição existe, tanto a destruição material como a destruição dos seres vivos. Mas Kardec nos explica tudo isso de uma maneira muito, muito brilhante, como ele é. Então, nós encerramos o capítulo 3. Semana que vem vamos iniciar o capítulo 4, que é reencarnação, é a palavra-chave do capítulo 4, que nós vamos estudar. E vamos então encerrando a nossa aula, que estamos na nossa hora. Espero que essa aula tenha sido proveitosa para todos nós, porque quem também está aqui, como não é professor, é instrutor, a gente quando está aqui, porque leu antes, dei a minha lida em casa, recordei o que eu havia estudado. Então é sempre bom a gente estudar o Evangelho, que nos ajuda muito, muito na nossa vida. Querido Jesus, ao final do nosso estudo, Senhor, nós queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui refletindo sobre o pensamento dos espíritos superiores, sobre o pensamento de Santo Agostinho, que nos traz reflexões tão valiosas, Senhor. E nós te pedimos as tuas bênçãos para cada um de nós. Para cada um de nós que se ateve ao estudo do Evangelho, que acompanhou esse estudo, que se interessou, porque nós precisamos, Senhor, evoluir. Nós precisamos crescer junto com o nosso planeta, como aprendemos hoje aqui. O planeta vai evoluir e nós queremos ir junto, mas sabemos que o esforço tem que ser todo nosso. Então, Senhor, dai-nos força, coragem, ajudai-nos na nossa perseverança, para que possamos, Senhor, através do estudo do Evangelho e de todas as obras do nosso mestre Allan Kardec e de todos esses espíritos amigos que nos intuem através de suas obras, que possamos, Senhor, e com o nosso esforço nos aproximarmos de Ti. Então, Jesus, fica conosco, abençoando-nos, amparando-nos, pacificando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas atitudes. Abençoa, Senhor, esta casa de amor que nos recebe, onde nos sentimos recebidos de braços abertos pelos espíritos amorosos que aqui trabalham. Então, Jesus, em Teu nome, em nome de Emanuel, patrono do nosso curso, em nome desses espíritos queridos e em nome de Deus, nós pedimos permissão para encerrarmos essa hora de estudo na manhã de hoje. Graças a Deus.